Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que afeta o dia a dia de milhões de pessoas. Por que tantas cidades brasileiras parecem não funcionar direito? E a gente vai ver que o problema não é só o trânsito ou a falta de moradia, não. O buraco é bem mais embaixo. Está no próprio DNA de como a gente desenhou nossas cidades. Para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que move toda essa nossa análise. Por que o coração de tantas cidades no Brasil, das grandes metrópoles às cidades do interior, parece estar parando de bater? Esse colapso, acredite, não aconteceu por acaso. E os sintomas, bom, eles estão por toda a parte. Ruas que antes fervilhavam de gente, hoje estão desertas. O comércio fecha as portas, uma placa de aluga-se depois da outra, e no lugar da vida, o que fica é o abandono e a vulnerabilidade. Isso tudo é resultado de decisões que foram tomadas décadas atrás. Para a gente entender essa história complexa, nosso roteiro vai ter 5 partes. Primeiro, o diagnóstico do problema. Depois, a gente investiga a causa, analisa os sintomas, olha um estudo de caso bem de perto e, no final, discute qual seria o remédio para tudo isso. Vamos começar, então, com o diagnóstico. E o ponto aqui é que esse não é um problema de uma cidade ou outra. É uma condição que se espalhou pelo Brasil de norte a sul, criando cidades que, no fundo, são muito parecidas e bem disfuncionais. Agora, olha só que interessante essa linha do tempo. Durante milênios, as cidades foram construídas pensando nas pessoas, na funcionalidade, com base na experiência. Mas aí, no século XX, com a desculpa da higiene, o urbanismo virou uma espécie de ideologia de arquiteto, sabe? Focada em teorias e não na vida real das ruas. E isso nos leva direto para a causa do problema. A nossa tese aqui é que foi justamente essa ideologia de planejamento do século XX que é a raiz de quase tudo que a gente sofre hoje nas cidades. Um modelo que quebrou milênios de conhecimento acumulado. O vilão da nossa história tem nome: urbanismo modernista. A ideia era criar cidades mais arejadas, separando onde se mora, de onde se trabalha, de onde se compra. E para isso, os prédios foram obrigados a se afastar das calçadas, a ter um recuo, criando um vazio, um espaço morto entre o prédio e a vida pública. E esse slide aqui, nossa, ele resume tudo perfeitamente. De um lado, a cidade tradicional, que funcionou por séculos, baseada na proximidade e na mistura de usos. A vida acontecia na rua. Do outro, o modelo modernista, que criou distância, separação e, como consequência direta, uma dependência absurda do carro. Certo, mas como esse projeto falho vira um problema no mundo real? A questão é que ele não é só uma questão de aparência, de estética. Ele provoca uma reação em cadeia, um efeito dominó com impactos sociais e econômicos gigantescos. Vamos ver essa cascata funcionando passo a passo. Com os recuos, o comércio no térreo se torna inviável. Sem lojinhas, sem os olhos na rua, a sensação de insegurança cresce. Isso faz com que todo mundo queira andar de carro. E aí a cidade começa a se espalhar, a crescer para longe, e quem não pode pagar para morar perto de todo é jogado para essas periferias cada vez mais longe, sem infraestrutura. Os resultados desse espalhamento são um desastre. Fica muito mais caro para o governo levar água, esgoto, asfalto, transporte. O trânsito piora para todo mundo. E a cidade se quebra em pedaços, em bairros isolados, o que só aprofunda a ferida da segregação social no Brasil. Ok, mas para isso tudo não ficar só na teoria, vamos pegar uma lupa e analisar um caso real, com dados na mesa. Vamos colocar a região metropolitana de Florianópolis no microscópio. Florianópolis é um exemplo clássico da segregação brasileira. A riqueza, os empregos, os melhores serviços, tudo concentrado na ilha de Santa Catarina. Enquanto isso, a população com menos renda vive no continente, em cidades vizinhas, e precisa fazer essa travessia todo santo dia. E os dados do Plano de Mobilidade Urbana de lá, o PLAMOS, são de cair o queixo. O tempo médio de deslocamento para quem depende de ônibus é de 78 minutos. É mais que o dobro de quem usa carro. Isso é tempo de vida sendo roubado, horas e horas perdidas todo dia no trânsito. Um fardo que cai desproporcionalmente sobre os mais pobres. E o custo financeiro é brutal. Para uma família de baixa renda morando num conjunto habitacional lá na periferia, em Biguaçu, o custo do transporte público para uma única pessoa ir trabalhar em Florianópolis pode comer até 26,3% da renda da família inteira. É uma escolha impossível entre morar e se deslocar. Com um cenário desses, não é surpresa nenhuma que quase metade de todos os deslocamentos na região sejam feitos por carro ou moto.
É uma das taxas mais altas entre as capitais brasileiras, uma consequência direta de um modelo de cidade que torna o ônibus ineficiente e caminhar perigoso. Agora, o que é talvez mais alarmante é que a própria política pública está piorando o problema. Olhem só esses dados do programa Minha Casa Minha Vida. A esmagadora maioria das moradias para a população de baixa renda foi construída lá longe, nos municípios da periferia, como Palhoça e Biguaçu, longe dos empregos, longe dos serviços. Em Florianópolis mesmo, onde a terra é caríssima, quase nada foi construído para os mais pobres. Então, a conclusão aqui é inevitável. A política de moradia, em vez de integrar, está, na verdade, jogando lenha na fogueira do espraiamento e da segregação. Está criando bairros dormitório e empurrando quem já é vulnerável para ainda mais longe das oportunidades. Diante desse diagnóstico tão sombrio, qual é a solução? A boa notícia é que a gente não precisa inventar nada mirabolante. A gente precisa, na verdade, resgatar aquilo que sempre fez as cidades funcionarem bem. A gente precisa voltar a projetar cidades para pessoas e não para carros. A receita envolve adensar de forma inteligente as áreas que já têm infraestrutura, em vez de se espalhar sem critério. Significa permitir a mistura de usos, como moradia, comércio e serviços no mesmo lugar. É priorizar quem anda a pé e de bicicleta e, acima de tudo, valorizar e reformar o que já está construído, trazendo vida de volta para os nossos centros. Porque, no fim, o objetivo é esse aqui, como essa frase resume tão bem. O objetivo é que as pessoas possam de fato viver a cidade, com toda a diversidade e as oportunidades que ela oferece, e não apenas gastar horas preciosas da vida transitando por ela de um jeito cansativo e ineficiente. Esse modelo de cidade baseado no afastamento, na separação, falhou. Ele criou cidades caras, excludentes, estagnadas. A questão que fica no ar é: se a gente projetou esse problema, será que a gente não consegue também projetar a saída dele? A resposta? Bom, a resposta depende da nossa coragem de exigir e de construir cidades diferentes.